Fala, galerinha! Que saudade, hein? Vamos lá, então, já vamos para a correção de exercício para a gente não perder tempo e conseguir mais tempo de explicação, né? Então, correção do dia 5/6/2020. Verifique se é possível construir um triângulo com um segmento cujas medidas são apresentadas nos itens a seguir. 15 centímetros, então vamos lá, ó. 15 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros. Sim, pois a medida de cada lado está entre a diferença e a soma das medidas dos outros dois lados. Tá? Então, o que isso quer dizer? Vamos lá, de novo. A medida de cada lado está entre a diferença. Então, vamos lá, ó. E a soma? Se eu pegar 15 mais 10, dá 25. E 15 menos 10 dá 5. Então, entre 5 e 25, nós temos o 8. A mesma coisa a gente vai fazer para o 15 e para o 10. Vai pegar 15, aqui, ó. Opa, aqui, ó. 15 mais 8 dá 23. 15 menos 8 dá 7. Então, entre 23 e 7, nós temos o 10. Sempre que você quer verificar se um triângulo é possível, você faz isso. E agora? Agora a gente vai pegar aqui, ó. Simplesinho assim, ó. 8 mais 10 dá 18. E 10 menos 8, né? Pegar o maior aqui. E 10 menos 8 dá 2, né? Então, entre 18 e 2 nós temos o 15, tá? Todos os valores aqui são possíveis por conta disso. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para a letra B, tá? Não dá, por quê? Porque nós sabemos que 21, se você pegar 7 mais 14 aqui, ó, tá? Nós encontramos aqui o valor igual a 21. Então, 21 não está entre a soma e a diferença. Ele é exatamente igual à soma. Nesse caso, não é possível, porque se você pegar dois lados e somar esses dois lados, ele é uma reta. Então, você tem o tamanho de uma reta. É como se um triângulo, se você pegar os dois lados e somar, ele vai dar exatamente o tamanho do outro lado. Não é possível, né? E aqui também não dá, porque 4 mais 6 dá 10. E 12 é maior do que 10, tá bom? Vamos lá, então. Pontos notáveis de um triângulo, assunto de hoje para a gente poder tratar aqui, tá bom? O que são os pontos notáveis? Tem algumas coisas importantes que a gente tem que falar sobre os triângulos e algumas características importantes sobre esses triângulos. Bom, altura e ortocentro de um triângulo. Ortocentro, vou falar de ortocentro, incentro, baricentro. Tem várias situações que eu tenho que tratar sobre um triângulo, tá? E sempre que eu falo sobre a altura de um triângulo, ela é relativa. O que é uma altura relativa? A altura relativa é porque ela depende do que você decide do que vai ser a base, certo? Se você pegar ali uma caneca, por exemplo, ela tem essa altura, mas e se ela estiver deitada? Não vou colocar ela deitada porque ela tem líquido dentro, mas se ela estiver deitada, por exemplo, a altura dela é o que a gente conhece como a base, né? Então, depende muito. Vou pegar aqui um retângulo, por exemplo. Então, ó, a altura dele é isso aqui. Só que se ele tiver assim, a altura é essa daqui. É sempre da parte que está embaixo até a parte que está mais alta, não é assim? O triângulo é a mesma coisa. Como o triângulo tem 3 lados, depende de qual lado que eu vou decidir que vai ser a base, não é? Certo? Então, a altura é relativa à base. Ela depende, sim, de qual é o lado que você escolheu para ser a base, tá? Então, nos exemplos que nós temos a seguir, né? Nós temos 3 pontos, 3 tipos de triângulos diferentes, tá? Então, nós vamos rotacionar este triângulo aqui para a gente poder verificar. É o mesmo triângulo, tá, gente? É o triângulo ABC. E para deixar mais clara a situação, a gente vai colocar os lados de forma colorida, né? Cada lado vai ter ali uma cor, né? O verde vai ser o A, C, né? O vermelho é o lado B e o C é o lado... Aliás, AB é azul, BC é vermelho e AC é verde, tá bom? Bom, a altura 1 é a altura do triângulo em relação ao vértice A. H2, né, seria a altura 2. Essa aqui, ó, você pode perceber que essa altura 2 aqui, ó, ela já não é mais no triângulo, ela está fora do triângulo, ó, porque ele está inclinadinho, né, ele está deitadinho.
Ele não consegue ficar de pé porque a base ela tem que ficar na horizontal perfeita, né? Então, em relação ao vértice A, tá? E a altura 3, que é o H3, também está externo aqui, tá bom? Perfeito aí? Isso a gente chama de altura, certo? As três alturas do triângulo, ou prolongamentos, né, delas, no caso, intersectam-se em um mesmo ponto. Tá. Falamos difícil. Se eu for juntar todas as alturas de um triângulo, tá? Elas vão se cruzar em um ponto. Então, se eu pegar ali, ó, aqui, por exemplo, o primeiro, tá vendo? Eu tenho essa altura. Aí, se eu tivesse o outro lado lá, se eu virasse o triângulo, eu teria esta altura aqui, ó. Vou fazer de outra corzinha aqui. Opa, aqui. Essa alturinha aqui. E se eu fosse pegar, deixa eu fazer de outra cor aqui também, ó. Eu teria esta altura aqui, ó. E essas três alturas, se eu for traçar elas vão se cruzar, elas se juntam num único ponto. Professor, sempre acontece isso? Sempre vai acontecer. E isso aqui, ó, a gente chama de ortocentro. Todo triângulo vai ter um ortocentro, a gente vai pegar e vai conseguir identificar esse ortocentro, tá? Esse ortocentro ele tem um prolongamento e ele tem uma função, tá? A gente chama de ponto de equilíbrio muitas vezes, tá bom? Então, ó, ortocentro, nesse caso aqui, ó, você pode perceber que aqui no triângulo retângulo, o ortocentro fica num vértice, olha que louco, né? E num triângulo obtusângulo, né? Nossa, esse aqui é no acutângulo, no obtusângulo, o ortocentro, o cruzamento dele, ele fica mais externo, ó, tá aqui, ó, que legal. Só que aqui não é a altura específica dele, tá bom? Vamos lá? Então, ó, no triângulo acutângulo, o ortocentro pertence à região interna do triângulo. No obtusângulo, o ortocentro pertence à região externa ao triângulo. No triângulo retângulo, o ortocentro coincide com os vértices opostos ao lado do triângulo, ou seja, o vértice no qual se forma 90 graus. Tá? Ou seja, só para a gente poder ter uma boa ideia de quando acontece em cada tipo de triângulo. Vamos lá, medianas e baricentro, né? O baricentro é quando eu pego a mediana. O que é uma mediana? Uma mediana é uma reta que parte de um vértice e vai até o lado oposto, né? Então, ele vai aqui do B até o P. Isso aqui é uma reta que a gente chama de mediana. Esse P aqui a gente chama de ponto médio. Por quê? Porque ele fica exatamente no meio da reta AC. Se eu pegar do A até o C e dividir no meio, eu vou achar o ponto P. Se eu traçar uma reta de B até o ponto P, essa reta se chama mediana. Tá bom? E esse ponto P é o ponto médio. Ok? Bom, se eu fizer isso com os três lados, se eu pegar do A, traçar para cá, dividir no meio aqui, ó, certinho aqui assim, ó. Do C, vou dividir no meio aqui assim, ó. Vou traçar uma retinha aqui assim, ó. Beleza. Esse ponto aqui, ficou meio grosseiro, esse ponto aqui eu chamo de baricentro, tá? Então, mediana é uma reta que liga o ponto médio. Se eu pegar lá o lado, dividir no meio, eu acho o ponto médio daquele lado, não é? É a metade do lado. Se eu pegar o ponto médio, esticar, fizer uma reta dele até o vértice oposto, pronto, eu tenho a mediana. E se eu cruzar essas medianas, eu tenho o baricentro. Olha lá o baricentro aparecendo pra gente ali bonitinho, né? Todas as medianas se cruzando ali. Perfeito? Vamos lá. Bissetriz e incentro. Olha só, bissetriz, vocês sabem, né? Quando eu divido o ângulo, se eu dividir os três ângulos traçando retas também, eu consigo encontrar o incentro. Então, assim, ó, peguei o ângulo aqui, dividi o ângulo em dois. Peguei o ângulo aqui, dividi o ângulo em dois. Peguei o ângulo aqui, ó, dividi o ângulo em dois, certo? E tracei a reta que nós conhecemos como a bissetriz, né? Ela vai cruzar também, e quando ela se cruzar, ela forma o que a gente conhece como sendo o incentro, tá bom? Perfeitinho? Olha que legal. É possível traçar com o centro no incentro, né, uma circunferência inscrita. Como assim? Uma circunferência interna. Olha que legal. Se eu pegar aqui a circunferência, ó, ela coincide exatamente com os ângulos que a gente veio dividindo
aqui com as bissetrizes, ó. Esse ponto central aqui é o incentro e ela forma um círculo perfeito dentro do triângulo, né? É o raio idêntico para todos os pontos ali, tá bom? Galerinha, beijo no coração, tudo de maravilhindo e até a próxima.